Olá, aqui é o professor Bran. Estamos aqui na nossa aula 11 do curso de Termodinâmica Aplicada, nossa 11ª aula. Na última aula, nós encerramos a primeira parte do capítulo 3 do nosso curso, né, sobre com algumas aplicações da segunda lei da termodinâmica em processos isotérmicos e adiabáticos irreversíveis. Também na última aula nós apresentamos, né, o conceito mais importante do nosso curso para vocês, né, que estão cursando o curso de engenharia mecânica, que é o conceito de máquina térmica. Nós vimos esse conceito. Também vimos o conceito de eficiência de uma máquina térmica, que é bastante importante. E a aula passada, na aula 10, nós finalizamos com a apresentação do primeiro ciclo térmico que vocês verão aqui no curso de engenharia mecânica. Um dos objetivos também é essa apresentação aqui no curso de termodinâmica aplicada 1, que é o ciclo de Carnot. Então, foi apresentado para vocês e chegamos, né, a partir, né, olhando, né, as 4 etapas, né, que compõem um ciclo de Carnot, né, são 2 expansões, uma isotérmica seguida de uma adiabática, ambas reversíveis, com 2 compressões, uma isotérmica e uma compressível, reversíveis também, voltando ao ponto original. Nós chegamos à conclusão de uma nova expressão, né, da eficiência dependente, né, do calor fornecido, né, para a máquina térmica e do calor rejeitado. Então, a gente chegou a essa expressão da eficiência da máquina térmica, olhando um ciclo térmico. Nós continuaremos a olhar outras consequências da aplicação do conceito de máquina térmica em outras situações já a partir da aula que vem. O objetivo da nossa aula 11 de hoje é fazer o nosso exercício aplicado da segunda lei da termodinâmica. E a gente finaliza essa aula de hoje também falando um pouco sobre 2 propriedades muito importantes, né, de uma máquina térmica, e aí a gente fecha a nossa aula de hoje. Então, nesse exercício, né, de aplicação da segunda lei da termodinâmica, a gente, de novo, nós iremos trabalhar com uma expansão, né, de um gás ideal, né, obedecendo um certo espaço-pressão versus volume, obviamente também levando em consideração a temperatura. E pela primeira vez aqui no nosso curso, nós também vamos trabalhar com o cálculo, né, com a quantificação de uma grandeza termodinâmica, no caso, já que é um exercício de segunda lei, sobre a segunda lei da termodinâmica, a variação da entropia, né, considerando também um processo irreversível. Então, aqui a gente vai trabalhar, né, um conceito da segunda lei, da aplicação da segunda lei da termodinâmica em um processo adiabático reversível. E, de novo, a gente vai aplicar também a segunda lei da termodinâmica para calcular pela primeira vez no nosso curso uma grandeza termodinâmica, a variação de entropia, em um processo irreversível. Então, vamos ler aqui o nosso enunciado do nosso exercício, do nosso exemplo, né, sobre a segunda lei da termodinâmica. Então, 5 moles de um gás ideal, então ele já dá aqui no enunciado, né, o tamanho do sistema, né, até aqui escrito nas nossas notas de aula, estão armazenados adiabaticamente com uma pressão de 50 atm e uma temperatura de 300 Kelvin. A pressão é repentinamente reduzida para 10 atm e o gás sofre uma expansão irreversível, realizando um trabalho igual a 4.000 joules. Então, isso é uma coisa que é interessante, né? Nós veremos, né? É fornecido no enunciado um dado que, se ele não é medido ou se ele não é informado, ele não tem como ser avaliado, né? Que é o trabalho. Né? Então, isso é fornecido. Né? Quer dizer, alguém foi lá, mediu e se viu que nesse processo foi realizado um trabalho de 4.000 joules. Então, vamos às questões. Então, essas são as condições do nosso problema. Então, o que o problema pede? Mostre que a temperatura final do gás após a expansão irreversível é maior do que
que o gás poderia atingir se a expansão de 50 a 10 atm, repetindo, de 50 a 10 atm, fosse conduzida reversivelmente. Então, o que o problema pede é que a gente calcule a temperatura final da expansão adiabática irreversível, a temperatura final da expansão adiabática reversível, e que a gente compare ela e veja que, efetivamente, se um processo é conduzido adiabaticamente e de forma irreversível, ela terá temperatura maior de que se o processo fosse conduzido adiabaticamente e reversivelmente. Então, essa é a primeira coisa que nós calcularemos nesse. Segunda coisa, calcule a entropia, olhando aqui nossas notas de aula, produzida como resultado da expansão irreversível. Então, a gente vai determinar a temperatura irreversível. Também vamos calcular essa variação da entropia feita irreversivelmente. Dado do problema, né, a capacidade térmica molar a volume constante. Então, de novo, né, capacidade térmica molar, ela é sinônimo de quê? De calor específico. Então, calor específico a volume constante, que é o nosso C pequeno v, que é o calor específico CV do gás, tem um valor de 3 meios de R grande, ou 1,5 da constante universal dos gases. Então, de novo, é importante a gente, em todo exercício de termodinâmica, né, que vocês já estão com a segunda lista de exercícios na mão de vocês. É importante a gente montar, né, os dados do problema num gráfico, né, num diagrama pressão versus volume, para saber se efetivamente a gente tem todas as grandezas, né, todas as informações sobre o estado inicial e todas as informações sobre o estado final que você deseja fazer após esse processo. E é muito mais fácil, muito mais visual, né, essa percepção do que você precisa calcular quando você vai e joga, né, os seus dados, as informações, coloca essas suas informações num gráfico pressão versus volume. Então, como dado de problema é dito, né, que a pressão inicial é 50 atm, a temperatura inicial é de 300 Kelvin, e aí a gente já percebe que está faltando alguma coisa, né? O volume inicial. Então, vamos calcular o volume inicial, olhando aqui nossas notas de aula. Vamos usar, como nosso curso é um curso de gases ideais, vamos usar PV igual a nRT. Então, o nosso volume inicial V1 ele é igual ao produto N, número de moles, R, constante universal dos gases, T1, temperatura inicial, dividido por P1, que é a pressão inicial. Então, substituindo, N é igual a 5 moles, isso é fornecido, é informado pelo enunciado. O R, de novo, aquela velha questão, né? Vamos usar o valor da constante universal dos gases em atm litro ou em joules. Bom, olhando as unidades que eu estou lidando, né? Eu estou trabalhando com a pressão atm, eu vou calcular, né, o meu volume em litros. Então, vou usar a minha constante universal dos gases em atm vezes litro. Então, olhando aqui novamente, né, ela é igual a 0,08206 atm litro por Kelvin mol, vezes T1, 300 Kelvin, né, que é dado pelo enunciado, dividido por P1, que é 50 atm. Então, realizando essa operação aqui, nós temos que o volume inicial ele é igual a 2,46 litros. Então, a gente fechou todas as condições associadas ao ponto inicial. Conhecemos pressão, temperatura e estava faltando determinar o volume. Então, amarramos o ponto inicial do nosso problema. Vamos olhar o ponto final. Então, se a expansão adiabática for realizada pela forma reversível ou de forma reversível, de 50 para 10 atm, o processo, e isso é uma coisa que vocês já sabem, isso vale para qualquer processo reversível e adiabático. Então, ela vai seguir uma curva P vezes V elevado a gama, isso é igual a uma constante. Então, se nós imaginarmos, né, que a gente está olhando aqui o nosso gráfico pressão versus volume, estamos partindo do nosso ponto inicial 1.
e adiabaticamente, reversivelmente, a gente faz, estou seguindo aqui no meu cursor, né? Uma expansão adiabática e reversível até 1,2, que volume final será esse? Então, ele vai seguir, né, essa curva aqui entre o ponto 1 inicial e o ponto 2 final, ela obedece justamente uma curva P vezes V elevado a gama igual a uma constante. Então, o ponto final 2 terá o seguinte volume. Então, nosso V2 ele será igual a P1 vezes V1 elevado a gama, né? Dividido por P2, pressão final, isso tudo elevado a gama. A 1 sobre gama, desculpa. Aqui é 1 sobre gama. Então, substituindo os valores, né? A pressão inicial é igual a 50, volume inicial é igual a 2,46, gama é a razão de Cp sobre Cv, então, para um gás ideal, isso é igual a 5/3, dividido pela pressão final, 10 atm. Isso tudo elevado a 1 sobre gama. Então, isso aqui é 1 sobre gama. Então, 1 sobre gama é 5/3, 1 sobre gama será 3/5. Então, resolvendo essas operações, nós teremos que o volume final da expansão feita adiabaticamente e reversivelmente ela é igual a 6,46 litros. Então, aqui a gente sabe, né? Voltando ao nosso gráfico pressão versus volume, que após essa expansão adiabática e reversível, nós chegamos a um volume final de 6,47 litros. Então, a gente sai de 2,46, né? Pressão é volume inicial, e chegamos ao volume final V2, de forma reversível, adiabática, de 6,47. E a temperatura final, né? E aí podemos novamente, que está faltando calcular, né? São as 3 variáveis fundamentais, né? Para qualquer início de problema, né? Eu tenho que conhecer todas as minhas condições iniciais e todas as minhas condições finais. Vou usar de novo a lei dos gases ideais, PV igual a nRT. Então, T2 ele será igual a P2 vezes V2 dividido por NR. P2, pressão final, igual a 10 atm. V2, acabamos de calcular, 6,47, dividido por N, tamanho do sistema, 5 moles, vezes R, constante universal dos gases. Como a pressão está em atm e o volume está em litro, vou usar o R grande, nosso constante universal dos gases, em atm litro. Então, de novo, nosso velho 0,08206 atm litro por mol Kelvin. Então, realizando essas operações, nós temos que a temperatura final, já criogênica, né, será de 158 Kelvin. Então, eu sei que esse nosso ponto 2, ele está numa isoterma, né, de 158 Kelvin. Então, nós já calculamos, né, a nossa temperatura, né, do processo adiabático, da expansão adiabática irreversível, né, saindo do ponto 1 ao ponto 2, ele sai de 300 Kelvin e se resfria a uma temperatura de 158 Kelvin, já criogênica. Então, vamos para provar, né, a primeira questão, né, o primeiro item do nosso exercício, né, vamos calcular, né, a temperatura final, olhando aqui nossas notas de aula, da expansão adiabática irreversível. Então, a gente sabe, né, que para processos adiabáticos, Q igual a zero, e pela primeira lei da termodinâmica, então, se Q igual a zero, né, a variação da energia interna é igual a menos W, menos o trabalho. O trabalho ele é fornecido no enunciado, né? A gente sabe pelo enunciado, né, que o trabalho é igual a 4.000 joules, então menos W será igual a menos 4.000 joules. E pela definição de capacidade térmica ou de calor específico, né, nós sabemos que a variação da entropia, a variação da energia interna, meu ΔU, ela será igual a NCV dt. No caso aqui, então, é capacidade térmica, porque está vezes o número de moles. Então, menos 4.000 joules é igual a NCV T3 menos T1. Então, eu estou olhando aqui a minha expansão adiabática
irreversível. Então, eu estou saindo, né, do ponto 1 e indo para um ponto 3 irreversivelmente e adiabaticamente. Então, ele não obedece mais a equação P vezes V elevado a gama igual a uma constante. É uma equação qualquer, que vai estar associado, né, ao grau de irreversibilidade, né, do teu processo. Né? Então, substituindo, né, N por 5 e CV por 3 meios de R grande, né, a gente chega que essa temperatura T3, né, associada, né, à expansão adiabática irreversível é de 236 Kelvin. E aí a gente provou exatamente o que a primeira parte, né, do exercício ele pede. Né? Então, como T2 reversível e adiabático é igual a 158 Kelvin e T3 irreversível e adiabático ele é igual a 236 Kelvin, a temperatura do processo irreversível é maior do que T2, que é igual a 158 Kelvin, que é a temperatura do processo reversível. Então, T3 irreversível é maior do que T2 irreversível. Então, está aprovada o primeiro item, né? A primeira pergunta, né, do nosso exercício. A segunda pergunta, né, a segunda questão que é pedido ser realizado o cálculo, né, é o cálculo da variação da entropia da expansão adiabática irreversível. Né? Então, a gente vai... como esse cálculo, né, ele não tem como ser feito diretamente, né, voltando lá para o nosso gráfico pressão versus volume, diretamente, né, entre o ponto 1 e o ponto 3, né, a gente vai dividir a nossa trajetória em dois caminhos, saindo do ponto 1, indo para o ponto A, que é um ponto intermediário, por exemplo. Né, então, eu posso sair do ponto 1 e a mesmo volume, isovolumetricamente, chegar até um ponto A, né, parando, né, na isoterma de 236, né, que é onde está o meu ponto 3 final, né, da expansão irreversível e adiabática, e dali, reversivelmente, eu faço uma expansão isotérmica de A até o ponto 2. Então, a gente vai dividir, né, o nosso processo de 1 até 3 irreversível em dois processos reversíveis. Um a volume constante, entre 1 e A, e a segunda parte, né, isotermicamente, a temperatura constante de A até 3. Então, nós faremos, né, olhando aqui nossas notas de aula. Então, o cálculo da variação da entropia pode ser realizado escolhendo-se qualquer processo reversível entre os pontos 1 e 3. Então, a gente vai dividir, né, em dois. Eu poderia também fazer irreversivelmente, mas eu teria de ter medidas, né, que me dessem essa informação. Como a gente não tem isso, o nosso enunciado só tem esse conjunto de dados, eu vou ter que dividir em dois processos reversíveis. Então, a gente pode escolher, né? Podemos escolher entre esses dois pontos 1 e 3 uma trajetória com um processo isovolumétrico, a mesmo volume, reversível, do ponto 1 para o ponto A, seguido de uma expansão isotérmica sobre a isoterma de 236 Kelvin, conforme o diagrama PV mostrado. Então, voltando lá no nosso diagrama, a gente vai estar fazendo esse nosso caminho entre 1 e 3, né, passando por dois processos reversíveis, um a volume constante entre 1 e A e outro a temperatura constante de A até 3. Os dois de forma reversível. Então, a trajetória, né, será 1 a 3. Então, vamos calcular a primeira parte, que é a trajetória de 1 até A, que é o nosso processo reversível a volume constante. Então, pela primeira lei da termodinâmica, se é um processo a volume constante e eu só realizo o trabalho mecânico, o trabalho será igual a zero, né? A variação do volume é igual a zero. Então, minha variação da energia interna será simplesmente igual ao calor. E pela definição, olhando a capacidade térmica, né? A variação da energia interna é igual a NCV/dt. Vamos combinar essa expressão, né, com a segunda lei da termodinâmica. Né? A gente sabe que ΔS é igual a Q sobre T. Né? Então, Q será igual a TdS.
Então, NCV/dt será igual a TdS, isso aqui é igual ao calor, e justamente a variação da entropia, né, que é o que a gente quer calcular, ele será igual a NCV/dt sobre T. Então, aí a gente tem, né, a variação da entropia para um processo a volume constante, e essa equação, né, o nosso ds igual a NCV/dt sobre T, ela é integrável. E a gente pode integrar entre o ponto 1 inicial e o ponto A final. Então, integrando entre os estados 1 e A, temos. Então, o nosso ds será SA, né, que é o nosso ponto intermediário final, né, menos S1, ponto inicial. Isso será igual a NCV/ln de TA, temperatura no ponto A, dividido por T1, temperatura no ponto inicial 1. Então, substituindo, né, N é o nosso número de moles, já é dado pelo enunciado, 5 moles. CV é igual a 3 meios de R, não, então 3 meios de R, e o nosso R será em joules, porque eu quero que a minha resposta ela seja em joules, né, não em ATM litro, vezes Ln da temperatura TA, da razão, né, da temperatura TA, que é 236, sobre T1, que é igual a 300 Kelvin. Isso será igual a menos 15,0 joules por Kelvin. Então, calculamos já a variação da entropia no primeiro trecho. Vamos fazer a segunda parte, né, que é a trajetória de A até 3, a nossa expansão isotérmica reversível. Então, a gente sabe que para um processo isotérmico é a mesma temperatura, dt igual a zero, e nós vimos lá no nosso capítulo 2 que, nesse caso, a variação da energia interna também será igual a zero. Então, pela primeira lei da termodinâmica, calor será igual ao trabalho, e nós vimos também no nosso capítulo 2 que, nesse caso, né, calor será igual ao trabalho e ele será igual a nRT, logaritmo neperiano, da razão, né, do volume final V3 sobre o volume inicial, nesse caso, né, iniciando a segunda parte, VA. Então, está faltando calcular, né, talvez algum de vocês tenha sentido falta disso, né? Está faltando calcular esse volume inicial aqui, VA. A gente precisa dele, né, para determinar o calor e o trabalho. Então, nosso V3, usando a nossa lei dos gases ideais, PV igual a nRT, ele será igual a nRT3, temperatura no ponto de interesse, sobre P3, pressão final. Então, N, né, tamanho do sistema, número de moles, é igual a 5 moles, vezes R, que eu vou escolher em ATM litro, né, porque eu estou trabalhando com as outras grandezas em ATM, né? Então, será o nosso velho conhecido 0,08206 ATM litro por Kelvin mol, vezes T3, que é a temperatura de 236 Kelvin, sobre pressão no ponto 3, que é igual a 10 atm. Então, resolvendo, né, essas operações, eu tenho que o volume final V3, no ponto 3, ele é igual a 9,68 litros. Então, era um dado, né, que estava faltando a gente descrever, né, para o nosso sistema, para o nosso processo ele ficar tudo bem amarrado, tudo bem descrito. É esse volume final, né, da expansão adiabática irreversível, né, ele é igual a 9,68 litros. Então, com esse dado, né, a gente agora tem condição de trabalhar, né, a nossa expressão de calor igual a trabalho. Então, a variação da entropia, olhando aqui nossas notas de aula, entre os pontos A e 3, ela será, então, S3, nosso ΔS, né, será S3, ponto final, menos SA, ponto inicial intermediário, é igual a Q sobre N. Então, pegando aqui a nossa expressão de nRT ln de V3 sobre VA dividindo por T, vai cortar T com T. Então, eu vou ter que Q sobre T é igual a NR ln de V3 sobre VA. Agora, nós conhecemos V3, acabamos de determinar o nosso 9,68 litros. Então, fazendo a substituição das grandezas, número de moles, 5 moles. O nosso R vai ser em joules, porque a gente quer a nossa resposta em joules, né? Então, o nosso 8,3144 joules por Kelvin, vezes Ln
de V3, 9,68, dividido por VA, 2,46. Então, isso é igual a 57,8 joules por Kelvin. Então, chegamos, né, a expressão da variação da entropia no segundo trecho. Então, agora a gente precisa determinar a variação da entropia total, que vai ser a soma dos dois trechos. E aí ela vai representar a variação da entropia entre os pontos 1 e 3. Então, o nosso S3 menos S1, né? S3, entropia final, S1, entropia inicial, será simplesmente menos 15, né? Joules por Kelvin, que a gente determinou entre o ponto 1 e o ponto A, mais 57, que é a entropia do ponto A ao ponto 3, isso é igual a 42 joules por Kelvin. Então, determinamos, né, a variação. Então, qual é o nosso grande aprendizado, né, no curso de hoje? Né? Que nós conseguimos, pela primeira vez no nosso curso, determinar, né, quantitativamente, né, o valor de uma grandeza termodinâmica em um processo irreversível. E aí a gente sabe, né, que para isso a gente tem que pegar, né, entre o ponto inicial e o ponto final, né, quebrar em dois ou mais processos reversíveis e aí sim, né, calculando, né, essa grandeza, essa variação da grandeza termodinâmica de forma reversível, usando processos, né, reversíveis, né, que conectem o ponto inicial e o ponto final, a gente consegue determinar, né, essa variação irreversível total. Então, a gente encerrou aqui o nosso exercício, né, de aplicação da segunda lei da termodinâmica. Para fechar a aula de hoje, né, vamos voltar a falar de máquinas térmicas. E aí, apresentando para vocês mais duas propriedades importantes, né, que são duas consequências, né, são dois postulados sobre o funcionamento de máquinas térmicas. Então, olhando aqui nossas notas de aula, né, existem duas consequências para a formulação preliminar da segunda lei da termodinâmica, olhando o funcionamento das máquinas térmicas. São dois princípios, né? Então, o primeiro princípio é o princípio de Thomson, que ele afirma ser impossível em um ciclo térmico que o calor seja permitido no reservatório de calor e convertido em trabalho, sem que ocorra uma transferência de calor simultânea para o reservatório frio. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: não existe máquina térmica sem a presença, né, em contato, né, com a máquina térmica de um reservatório quente e de um reservatório frio. Se você não tem um reservatório frio, a máquina térmica não consegue receber o calor oferecido pelo reservatório quente à máquina térmica. É isso que o princípio de Thomson ele diz. Eu tenho que ter uma conexão do reservatório quente com a máquina térmica e da máquina térmica com o reservatório frio. Senão, eu não tenho transferência do calor fornecido do reservatório quente para a máquina térmica. Então, esse é o nosso princípio de Thomson. E a segunda propriedade que é importante, né, é o princípio de Clausius, né, que ele estabelece exatamente, ele formula, né, o princípio da máquina térmica inversa, que é o que a gente conhece no nosso dia a dia, né, quando nós temos nas nossas casas, nas nossas salas de aula, o ar-condicionado. Quer dizer, o ar-condicionado nada mais do que do que uma máquina térmica inversa. Então, o nosso princípio de Clausius, ele afirma ser impossível transferir o calor frio para o quente sem que ocorra uma conversão de trabalho em calor. Então, o Clausius, né, ele definiu, nesse momento, né, o conceito de máquina térmica reversa. É exatamente o que está aqui colocado esquematicamente. Então, lembrando, né, a nossa definição que nós vimos na nossa última aula, né, de máquina térmica, o que é uma máquina térmica? É uma máquina que converte calor em trabalho. Se eu estou falando de uma máquina térmica inversa, é o contrário. Então, a máquina térmica inversa, ela transforma trabalho em calor, que é o que a gente está vendo aqui. Então,
esquematicamente. Então, a gente tem a produção de trabalho, né, a remoção de uma certa quantidade de calor Q1 do meu reservatório frio e pela produção de trabalho pela máquina térmica, você tem a liberação, né, de um calor Q2, né, para o meu reservatório térmico quente, que é justamente o que a gente tem numa sala climatizada. Quer dizer, a nossa sala climatizada, justamente, ela representa o reservatório frio. O compressor que nós temos dentro do ar-condicionado, ele realiza o trabalho, né, de compressão e expansão de um fluido altamente compressível. E pelo trabalho realizado, né, o ar-condicionado ele consegue retirar, né, uma carga de calor, né, dentro, né, da nossa sala de aula, né, do nosso reservatório frio, e joga para o mundo externo, né, que é o nosso mundo exterior, o prédio do lado de fora, por exemplo, aqui no nosso prédio da universidade. Ele remove e joga esse calor para o reservatório térmico quente. Então, essa situação está presente no funcionamento em sistemas de refrigeração. Então, é a nossa máquina térmica reversa. Então, a gente fechou a nossa aula de hoje, né? Na próxima aula, a gente continua falando, né, de consequências e aplicações da máquina térmica, né? Estamos fechando aqui a nossa aula 11 de hoje. Então, na nossa aula 12, nós veremos uma consequência importantíssima, né, da máquina térmica, que é a questão da existência de uma escala absoluta de temperatura. Quem teve essa ideia, essa sacação, esse pulo do gato, foi o Kelvin. Então, ele estava estudando essa questão, né, da eficiência de uma máquina térmica, né, como, de uma forma mais simples, né, mais direta, experimentalmente mais simples, poderia ser possível mensurar essa eficiência de uma máquina térmica. Nós vimos na aula passada que é possível, né, descrever a máquina térmica conhecendo o calor, né, que é fornecido pelo reservatório quente e que é recebido, né, pelo reservatório frio. Mas, como eu comentei para vocês também na aula passada, essa medida ela pode ser difícil, ela pode ser complexa, e aí o Kelvin estava buscando, né, uma forma de descrever essa eficiência de uma forma mais simples, e aí por tabela, né, foi aí que ele, digamos assim, entrou para a história, né, da ciência, né, com uma relevância maior ainda, né, muito grande, né, e ele descobriu a possibilidade de existir uma escala absoluta de temperatura. Então a gente vai ver isso na aula 12. Então a gente terminou a nossa aula de hoje, a nossa aula 11. Desejo para vocês um excelente resto de dia para vocês. Nos encontraremos em breve aqui na nossa aula 12 de termodinâmica aplicada a 1. Até breve.